que, né, falar de assédios no trabalho é falar de violência, como eu já disse antes. E olha que interessante, na linha A do artigo 216 do Código Penal, né, o que vai dizer? Que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Como que vai tipificar, né, o assédio sexual? Então, veja, tem sempre também uma questão de hierarquia. Apesar que o assédio moral agora, ele não está mais relacionado apenas com hierarquia, e a gente vai falar um pouco disso. E, afinal, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual? Antes da gente ir lá para as intervenções, né? O assédio moral, eu trouxe aqui a definição, né, principalmente dos dois pesquisadores aqui brasileiros que foram pioneiros nesse tema nas pesquisas, né, que é o professor Roberto Eluani, da Unicamp, e a professora Margarida Barreto, que faleceu, se eu não me engano, faz 2 anos, né, que ela já faleceu, e a Maria Esther Freitas. Então, deles eu conheço pessoalmente, né, o professor Roberto Eluani, que é um ser humano maravilhoso, e o professor, e eles definem assédio moral como sendo uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida. Isso é bem importante no assédio moral. Frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente o indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Esse é o assédio moral. Definição, então, dos pesquisadores Maria Esther Freitas, Roberto Eluani e da doutora Margarida Barreto. Agora, vamos lá para o assédio sexual. Definição de assédio sexual. É definido como toda tentativa por parte do superior hierárquico ou quem obtenha poder hierárquico sobre, né, o subordinado ou a subordinada, que visa a obtenção de favores sexuais por meio de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como forma de ameaçar e como condição para continuidade no emprego. Então, você vê que tem uma relação de poder. Ou você faz isso, ou eu te demito, né? A condição para poder continuar no emprego. Também se caracteriza o assédio sexual por quaisquer outras manifestações agressivas de índole sexual, com o objetivo de prejudicar a atividade laboral por parte de qualquer pessoa que integre a equipe de trabalho, independente do uso do poder hierárquico. Bem interessante isso também. Então, quando nós vamos trabalhar com assédios nas empresas, a gente precisa ter clareza do que é assédio sexual, do que é assédio moral. E tem também um outro conceito que é bem importante, que quando eu fui trabalhar esse caso que eu vou contar depois para vocês na consultoria, que eu tive a demanda para assédio sexual, foi muito importante também ter a clareza das diferenças, principalmente em relação à importunação sexual, que é diferente de assédio sexual. Então, olha só, tanto a importunação sexual quanto o assédio sexual, eles são crimes contra a liberdade sexual. Então, os dois são crimes. A importunação sexual é definida pela Lei 13.718/18, que trata de crime mais grave
e, portanto, com pena mais severa que vai de 1 a 5 anos. O artigo 215, a linha A do Código Penal, também condena a prática do ato libidinoso, que tem o objetivo de satisfação sexual, na presença de alguém, sem sua autorização. Por exemplo, e aí vem, né, os termos que é usado: apalpar, lamber, tocar, desnudar, dentre outros. Então, um tema extremamente delicado, mas extremamente necessário e importante que a gente aborde. E eu penso que essas reclamações trabalhistas, que cresceram mais de 600% de 2020 a 2023, eles devem também, elas devem-se também, né, à conscientização das pessoas. As pessoas terem mais clareza do que é um assédio moral, do que é um assédio sexual, o que é uma importunação sexual. Então, aí o nosso trabalho, né, enquanto cientistas do comportamento, pesquisadores, consultores, de estar informando, orientando as pessoas, os trabalhadores, né, para que eles tenham clareza. Muitas vezes, e eu já vi isso acontecendo, né, um trabalhador está passando por um assédio moral e por uma estratégia defensiva, onde ele usa da negação, ele não consegue perceber que aquilo é um assédio moral, mesmo tendo a clareza, a definição conceitual do que é um assédio moral. E aí, né, a gente vai falar de estratégias defensivas, a gente vai falar de DEJUR, vai falar da psicodinâmica do trabalho, que as minhas alunas que estão aqui vão ver isso com mais clareza no módulo 3, lá da formação psicólogas e psicólogos consultores, né? Onde a gente aborda os fundamentos da psicodinâmica do trabalho, além da psicologia do trabalho, de processos de grupos, para a gente poder ter fundamentos básicos para poder fazer as intervenções em saúde mental no trabalho. Então, veja, assédio moral, assédio sexual e importunação sexual são 3 conceitos que você precisa ter clareza quando você se propõe a dar uma palestra numa empresa, fazer uma roda de conversa, fazer um workshop, seja qual atividade for, você precisa ter clareza dessas diferenças, né? Então, isso é bem importante. Deixa eu só ver aqui como que tá o YouTube e o Facebook, que eu tô com a tela